Boa noite, gente. Eu queria agradecer a oportunidade e a atenção de todo mundo. Vou me autodescrever rapidinho. Eu sou um homem branco, de barba e cabelos castanhos, cabelo curto, estou usando uma camisa jeans e atrás de mim uma parede com uma textura mais ou menos clara. Bom, quando eu estava no começo da minha carreira, eu me achava um cara diferenciado. E eu tinha concluído ensino técnico, graduação na área. Eu estava no meu segundo estágio, eu fui contratado. As oportunidades elas estavam lá para todo mundo e eu ter conseguido chegar lá sozinho era uma prova de que eu era diferenciado, né? O tempo me ensinou que eu não era diferenciado, eu era assim um privilegiado, né? E me tornar consciente desse privilégio foi algo desconfortável, mas esse desconforto ele não se compara com as dificuldades e o sofrimento que as pessoas sem esses privilégios têm para conseguir ter acesso aos mesmos espaços, né, para ter as mesmas oportunidades que eu tive. Uma das melhores formas de projetar para os mais diversos públicos é ter uma equipe de design diversa, com vivências e pontos de vista diferentes. Porém, é muito comum que processos seletivos e oportunidades dentro das empresas olhem só para um recorte muito restrito que reforça perfis. Na grande maioria, homens brancos, héteros, cis. Na minha experiência como designer, eu pude ver uma série de iniciativas que permitem mudar esse jogo. Percebi que existem diferentes formas de fazer isso e eu quero compartilhar com vocês 6 passos e 10 ações possíveis e eficazes para vocês aplicarem nas suas equipes. Bom, como começar, né? Não é uma lista em cascata, não se termina uma coisa para começar outra. Não adianta trazer as pessoas para dentro da empresa se a empresa não estiver pronta para oferecer um ambiente onde elas se sintam incluídas. Então, dito isso, eu percebi que uma certa ordem das coisas que viabiliza e acelera o processo. Começando por criação de uma força-tarefa. Reunir pessoas que vão trabalhar nessa frente. Sem esse primeiro passo, as coisas simplesmente não acontecem. É vital essas pessoas estarem em contato com a liderança, com quem toma as decisões da empresa. É só assim as iniciativas propostas ganham respaldo e seguem em frente. Segundo, levantamento da diversidade. Antes de propor qualquer iniciativa, é necessário um retrato da equipe, entender como a equipe está para priorizar os esforços. Vale lembrar que é necessário ser um levantamento anônimo para não expor ninguém. Terceiro, criação de comunidades. Grupos de afinidades, é através deles que se consegue conhecer de verdade os reais problemas que as pessoas têm. E assim, focar nas principais dores desses grupos. Para equipes menores, entrevistas com auxílio do RH podem suprir essa necessidade. Quarto, definição de metas. Esse é o momento de relacionar essa frente de trabalho com a estratégia da empresa. Isso passa por entender como diversidade e inclusão gera valor para o negócio, como o mercado e a concorrência lidam com a questão. Se a empresa se trabalha com OKRs, use a mesma metodologia para definir as metas de diversidade. Quinto, rastreio dos dados. Acompanhamento dos números de diversidade para entender como os esforços estão impactando a diversidade na equipe. E assim, priorizar ações, entender onde existem problemas maiores a serem tratados. Uma das formas se dá através de pesquisa de NPS interno, buscando entender se as iniciativas estão atendendo as pessoas. E por último, um passo que precisa correr em paralelo com todos os anteriores, que é cultura de inclusão. Todo o trabalho de construir uma equipe diversa, ele é incompleto sem o esforço de tornar a empresa um ambiente inclusivo. Isso passa por iniciativas de conscientização, identificação de privilégios, treinamentos de letramento para a equipe e para a liderança. Então, dada essa ordem das coisas, eu quero citar alguns exemplos de iniciativas que eu já acompanhei e vi funcionarem. Primeiro, algumas ações específicas para o processo seletivo, começando por posições afirmativas. Uma das formas mais diretas de garantir diversidade na equipe é promover vagas específicas para serem preenchidas por perfis de diversidade. Relacionando essa iniciativa ao acompanhamento da diversidade dentro da equipe, é possível decidir o recorte para as vagas a partir das maiores ausências. Segundo, programas de indicações. Uma ótima forma de incentivar a participação da sua equipe como um todo.
Além de acelerar o processo, permite com que a sua equipe promova a rede de contatos, abrindo portas para uma maior diversidade. O contato de hoje pode ser a contratação de amanhã. Terceiro, análise do processo seletivo. Esse trabalho visa identificar onde as pessoas estão saindo ou mesmo desistindo no seu fluxo de contratação. Isso permite trabalhar melhorias focadas nas dificuldades que as pessoas têm no seu processo seletivo. E quarto, auxílio para apresentações. Até como resultado desse tipo de análise que eu comentei, eu percebi que uma parcela dos perfis de diversidade costuma desistir de processos seletivos na etapa de apresentação de cases ou portfólio. Uma forma de minimizar isso é disponibilizar acompanhamento de alguém da equipe de design para auxiliar a pessoa candidata em como organizar a apresentação, como montar sua narrativa, como apresentar o trabalho. E para fechar, ações de inclusão, começando por grupos de afinidade. Além de criados, esses grupos precisam ser cultivados, né? É vital existir espaço para discussão e troca de ideias, além de rituais onde questões possam ser aprofundadas de forma mais direta. Grupos de afinidade podem ser estendidos a pessoas aliadas, que é mais uma forma de dar visibilidade às dificuldades que as pessoas enfrentam. Segundo, treinamentos e cursos de línguas. Ser inclusivo passa por viabilizar recursos e conhecimento para as pessoas sem as mesmas oportunidades. Isso passa por prover cursos específicos necessários para realizar o trabalho, ou o estudo de línguas para acessar mais referências ou se comunicar em empresas que operam em mercados estrangeiros. Terceiro, programas de estágio afirmativos. O estágio é sempre uma ótima forma para dar espaço a pessoas que normalmente não têm as mesmas oportunidades. Promover programas voltados para a diversidade garante essa porta de entrada, além de garantir representatividade de forma mais ágil. Quarto, programas de mentorias. Não basta as pessoas entrarem na empresa, às vezes o que falta a elas são o acompanhamento e uma boa rede de contatos que permitam que elas avancem nas suas carreiras. Quinto, flexibilidade para cuidados parentais. A parentalidade muitas vezes é uma característica que intersecciona grupos diversos. Flexibilizar o trabalho gera oportunidade para aquelas pessoas que não contam com rede de apoio e pode ser um caminho principalmente para mães com menos oportunidades no mercado de trabalho. E por último, capacitação para a gestão. Capacitar lideranças diversas gera representatividade além do superficial. Gera perspectiva de crescimento, evolução de carreira e claro, traz o olhar da diversidade para dentro da gestão de pessoas e para as camadas de decisão. Toda empresa sabe da importância de ter equipes mais diversas, mas ficar esperando uma ação vinda de cima não é a garantia de nada. Seja uma pessoa aliada. Converse com sua equipe, se organize, monte um plano. O seu privilégio pode ajudar a equilibrar o jogo e dar oportunidade para quem não tem. Oportunidades iguais, salários iguais, tratamentos iguais. Isso não é dar privilégio. É criar o caminho para melhores equipes de design e para uma sociedade mais justa. Obrigado, gente.